Olá meus amigos inscritos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimos. Aqui quem fala é o Tucas, e se por acaso você reparou no meu figurino diferenciado, é porque hoje nós vamos estar falando aqui nesse canal a respeito de um anime diferenciado. Um anime recheado de cultura, feito para ser apreciado por pessoas de requinte, e que além de serem cultas apreciam obras japonesas com um aprofundado conhecimento da mitologia cristã. Acha que eu estou falando de Shingeki no Kyojin? Acha que eu estou falando de Death Note? Acho que estou falando de Nanatsu no Tensai? Que você acha que eu sou uma porra de um normie? Na verdade eu amo todos esses animes, mas... Não! Cultura! Homem culto! Cultura! Como vocês podem observar aqui no meu certificado de level 80 em cultura japonesa, assinado pelo próprio Hattori Hanzo. Assinado pelo próprio Hattori. Hanzo-san! Arigato gozaimashita! Pois bem, obviamente eu estou falando aqui de Neon Genesis Evangelion. Catholic. E o meu objetivo nesse vídeo é muito simples, descobrir se eu amo ou se eu odeio esse anime desgraçado, porém lindo, com uma história tão interessante, mas que dá raiva. E sério, por mais que esse vídeo venha a ter um tom de brincadeira, nenhum filme, livro, jogo ou qualquer coisa destinado ao entretenimento me causa um sentimento tão ambíguo quanto Evangelion. Eu realmente não sei se eu amo ou se eu odeio esse anime. Então, para finalmente poder definir o sentimento que eu tenho por essa obra macabra, eu terei aqui do meu lado esse quadro, onde eu irei citar características do anime e colocá-las na posição de eu amo ou eu odeio. E assim, no final desse vídeo, poderei finalmente chegar a uma conclusão a respeito dessa obra. Devo alertar que poderemos ter alguns spoilers da história nesse vídeo, mas não se preocupe, pois quando chegar o momento eu avisarei que vai ter um spoiler no possível momento. Então, vamos para a sinopse. Neon Genesis Evangelion é uma série de ação pós-apocalíptica, criada em 1995, que gira em torno de uma organização paramilitar chamada NERV, criada para combater monstros que são chamados de anjos. Para combater os anjos são utilizados seres gigantes chamados Evas. Esses seres gigantes podem ser controlados apenas por adolescentes nascidos no ano do Segundo Impacto, um evento cataclísmico que dizimou metade da humanidade. Um dos adolescentes capazes de controlar a unidade Eva 01 é Shinji Ikari, o nosso personagem principal, que juntamente com outros adolescentes e a ajuda dos membros da NERV, tentam derrotar os anjos e evitar o terceiro impacto que levaria à destruição completa de toda a humanidade. Pois bem, se você ouve somente a sinopse de Evangelion e em seguida começa a assistir o anime como foi o meu caso... Você tá fudido, meu parceiro. Porque o que Evangelion faz é o seguinte: venha me assistir! Eu tenho robôs gigantes, porradaria, muita violência e ainda por cima de brinde você leva fanservice com o anime harém. Caso você acredite nisso e comece a assistir o anime por esses motivos, de repente, pá! Neon Genesis Evangelion explode na sua cara, com um roteiro que vai fazer você questionar a individualidade humana, te causar uma crise existencial e ainda por cima brincar com elementos macabros da mitologia cristã. Foram muito poucas as vezes em que eu li a sinopse de alguma coisa e decidi assisti-la, e daí quando eu assisti a informação que a coisa me passou foi... E eu não vou mentir, eu não esperava ser surpreendido dessa maneira, e eu amei isso. Então abrimos aqui o nosso quadro com o primeiro ponto para Eu Amo Evangelion. E falando em abrir... Se tem algo que definitivamente influencia o quanto nós gostamos e também lembramos de um anime, é a sua abertura. E a abertura de Neon Genesis Evangelion está entre as mais lembradas em qualquer top 10 respeitável que você procure na internet. Fora a quantidade absurda de memes, que se eu fosse colocar todos nesse vídeo, ele ficaria extremamente longo. Então, mais um ponto para Eu Amo Evangelion. Mas antes de ir para o próximo tópico, é importante eu lembrar que esse vídeo tem um alto índice de minha opinião. E caso você não concorde com ela, tudo bem. Escreve aqui embaixo seu contraponto que a gente pode trocar uma ideia, beleza? Eu respondo todos os comentários. Acreditem se quiser, um dos pontos centrais das discussões entre pessoas que amam e odeiam Evangelion gira em torno do seu personagem central, Shinji Ikari. Para conseguir resumir esse personagem complexo, que é o Shinji, de uma maneira simples, o Shinji é aquele estereótipo de personagem solitário clássico dos animes. Ele é deslocado, isolado e tem dificuldade de se comunicar e até mesmo de transmitir as suas intenções no decorrer do anime. Tudo isso devido a um triste passado de morte e abandono pelo próprio pai. Por
para pessoas cultas que estão habituadas com a jornada do herói, é muito comum que o personagem principal, no começo de quase toda aventura, apresente características ruins, ou então características que demonstram fraqueza diante de situações adversas. Isso faz, em primeiro lugar, com que quem está assistindo se identifique com o personagem, afinal somos todos humanos e temos características falhas, medo, fraqueza, ódio, egoísmo, dentre tantas outras. E são essas características falhas que nos permitem observar a evolução da personalidade do herói no decorrer de sua jornada. E eu assisti o anime, li o mangá, li fóruns de discussão, e a evolução ou engrandecimento da personalidade do Shinji que temos no anime é muito pequena ou então imperceptível. Porque existem momentos na trama do anime em que o mundo inteiro está se fudendo, os seus amigos estão se fudendo, o próprio Shinji está se fudendo, e a sua personalidade retraída faz com que ele não faça absolutamente nada. Eu não me julgo uma pessoa ignorante, eu fiquei tocado pela história do Shinji e entendi porque ele é daquela maneira. Só que quando pela milésima vez no anime tá tudo indo pro caralho, o mundo tá acabando, e tudo que o personagem principal faz é: ai, eu não quero mais fazer isso, o meu papai não me nota. Você começa a perder um pouquinho da sua paciência. Então temos aqui o nosso primeiro ponto bem definido para Eu Odeio Evangelho. No próximo tópico nós temos as motivações dos vilões, ou então a motivação dos antagonistas do anime. E esse talvez seja um tópico com spoiler um pouquinho mais forte a respeito da história principal do anime, então se caso você está pretendendo assistir ele, avance até esse tempo que está aqui do lado, e você vai ser poupado de tomar esse spoiler. Já foi? É melhor você ter ido porque eu vou falar agora. Caso você não tenha assistido o anime ainda e mesmo assim decidiu ficar, não se preocupe, pois eu vou ser bem superficial ao resumir o plano dos antagonistas. É fazer um suco de almas com toda a humanidade. Esse é o melhor resumo que eu consigo dar. Ficamos sabendo que esse plano se trata da instrumentalidade humana e consiste realmente em juntar todas as almas dos seres humanos em uma coisa só. A individualidade humana acabaria e estaríamos todos unidos. Sem medos, sem dores, sem sofrimentos, sem dúvidas, estaríamos plenos. E sabe, Evangelion tem uma das histórias mais complexas que eu já vi em qualquer anime. Com certeza eu colocaria aí num top 3. O anime fala sobre o ser humano e sobre a sua natureza destrutiva e ignorante, que mexe constantemente com o que não deveria mexer. E o anime fala simplesmente a respeito do nosso egoísmo e da nossa sede por poder. E todos os grandes líderes do mal que já existiram em nosso planeta durante toda a história da humanidade se viam como deuses e enxergavam o mundo aos seus pés. Numa história tão complexa a respeito do egoísmo e da sede por poder que o ser humano tem, acreditar que grandes líderes poderosos iriam abrir mão da sua individualidade para se juntar a um bando de almas inferiores, eu achei uma bosta. Eu achei uma bela bosta. Achei, olha, uma bosta assim, ó, com milho. Bem merda mesmo, sabe? Uma bosta. Bem bosta. E definitivamente esse tópico vai pro lado de Eu Odeio Evangelion no nosso quadro. Quando você ouve falar que Evangelion tem uma história complexa, com uma mitologia profunda e uma história cheia de metáforas, você pensa: meu Deus, quantos milhões de episódios eu vou ter que assistir disso? Deve ter umas 80 temporadas, eu não tenho tempo na minha vida, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, faculdade... Calma, pois Evangelion garante explodir a sua cabeça em apenas 24 episódios ou o seu dinheiro de volta. Esses 24 episódios concluem a história principal, mas após esses 24 episódios nós temos também um filme de 1h30, que algumas pessoas dizem ser um final alternativo, com maiores explicações a respeito do plot principal, e outras pessoas dizem que o filme é uma versão estendida do episódio 24, com o tempo passando de um jeito diferente para que possamos entender os eventos que estão acontecendo. Eu acho que é as duas coisas, na verdade. E considerando a média de tempo que a gente tem que ter hoje em dia para concluir quase todos os animes, né, que é um tempo considerável, Evangelion é um anime muito bom que você consegue concluir num final de semana. E isso é uma coisa muito rara hoje em dia. Apesar de que eu fiz isso e eu não recomendo, porque é muita informação e é bem provável que se você quiser maratonar Evangelion, vai acontecer que você vai... Então esse é um ponto para Eu Amo Evangelion. O próximo tópico é o conceito dos Evas, as unidades Evangelion. Que veja bem, não são robôs gigantes. Eles são seres gigantes que, para serem controlados, precisam ser sincronizados com os seus usuários. Pois somente através dessa conexão estabelecida perfeitamente as unidades Evangelion obedecem aos comandos dos seus usuários. Isso não soa familiar? Ei, pera lá, não pense que eu estou aqui criticando Pacific Rim, afinal ele é um dos meus filmes favoritos.
E mesmo que Pacific Rim tenha simplificado o conceito que ele chupou de Evangelion pra americano burro entender, eu ainda acho que o filme ficou bom pra caralho. E que pena que eles fizeram uma sequência em que transformaram Pacific Rim em Transformers. Mas voltando para o assunto principal aqui, que é Evangelion, o seu criador, Hideaki Anno, não queria que seu anime fosse feito apenas para vender bonecos. Por isso ele pediu para sua equipe de arte que criasse conceitos para os EVAs que não fossem facilmente aplicáveis em brinquedos. Pois como você deve saber, os animes de mecha no Japão não são só uma sensação por causa da sua história e da porradaria, mas também por causa das vendas das suas action figures. Pois bem, o pedido de Hideaki Anno foi atendido, e o resultado é que o design dos EVAs é extremamente arrojado e diferente de tudo que eu já vi em animes de mechas. Então, 10 de 10, eu amo os EVAs e eu amo Evangelion. No próximo tópico nós temos as informações presentes na obra. Você pode assistir o anime, assistir os filmes e continuações, você pode ler o mangá, e ainda assim certas informações da obra vão estar faltando. Pois caso você não entenda bem alguma coisa do anime, eu estou fortemente tentando não dar spoilers aqui, você procura sobre essa coisa que você não entendeu na internet, e está lá a informação. Mas aí quando você vai procurar essa explicação, você vê que ela não estava em lugar nenhum. E uma coisa é deixar certos pontos de uma história meio encobertos, para quem quiser pesquisar. E outra coisa muito diferente é nunca citar esses pontos na história e os fãs terem que ir atrás de entrevistas com o autor, ler a Bíblia, criar 1 milhão de teorias para ver qual que é a mais plausível para se encaixar na explicação da história. E veja bem, quem está dizendo isso é um cara que sempre gostou de histórias que não entregam tudo mastigadinho pro público. Eu sempre gostei de histórias que fazem você pensar e desenvolver a sua própria interpretação dos fatos. Mas em Evangelion isso chega num ponto muito bizarro, em que mesmo eu consumindo todo o material existente da parada, eu vi vídeos de explicação no YouTube e li teorias na internet que eu realmente pensei, maluco, ou eu sou muito burro pra não ter entendido isso que esse cara tá falando, ou de alguma maneira eu pulei uns 8 episódios dessa bagaça, porque não é possível. E esse definitivamente é um ponto para o lado ruim do nosso quadro, não que seja uma coisa horrível, pois como eu disse, pesquisar pra entender uma obra é uma coisa até que comum, mas em Evangelion isso é um nível hardcore. E no último tópico a acrescentar nesse vídeo eu vou falar a respeito do final do anime, mas não se preocupe, pois eu não vou dar spoilers. Sem dúvidas eu posso dizer que o final de Evangelion é o que mais divide quem assiste o anime, a principal origem do amor ou do ódio, e no meu caso, foi do ódio. Não me incomodou o fato de ser um final não convencional, afinal o anime não é convencional e eu já estava preparado para isso. O que me incomodou foi o fato de parecer que faltou culhões para os criadores. Pois o anime a princípio termina no episódio 26, mas aí então temos o filme Death and Rebirth para recapitular o anime e introduzir outro filme, The End of Evangelion, que seria realmente o final do anime, ou uma extensão do episódio 26. Mas se você pensa que acabou, pense de novo, pois temos também Rebuild of Evangelion, que conta a história original dos 26 episódios com fatos alternativos, e também temos até o momento 3 filmes que continuam a série original. Caralho, eu não tenho tempo de vida pra tudo isso, seu filho da puta, por favor, me dá o final real oficial! Então, senhoras e senhores, depois de um episódio feito para pessoas com cultura, vamos ver em que resultado nós chegamos. Eu coloquei 4 tópicos em eu amo e 4 tópicos em eu odeio. Empatou! Isso significa que eu vou continuar sem saber se eu amo ou se eu odeio esse anime desgraçado, porém lindo. Tá bom, galera. Calma, se você já assistiu Evangelion, eu sei que nesse vídeo eu poderia ter me aprofundado muito mais na questão da mitologia que a obra aborda, também de diversas outras coisas que compõem o universo de Evangelion, mas o fato é que o que torna esse anime realmente tão memorável é justamente esse sentimento ambíguo que ele causa em tantos fãs. E é importante eu frisar aqui que, caso você não tenha notado, o objetivo desse vídeo é justamente fazer uma sátira a respeito desse sentimento ambíguo. Por incrível que pareça, Neon Genesis Evangelion ainda é um anime que não é muito conhecido aqui no Brasil. E por esse motivo eu fui bem superficial em diversos dos aspectos que eu citei aqui, pra não dar um spoiler muito grande pra quem está assistindo esse vídeo e ainda não viu Evangelion. Então, se caso aí você que já assistiu pensou, meu Deus, como que ele falou isso? Por que ele falou desse jeito? Por que ele não citou tal coisa? É por esse motivo. Quer saber se Evangelion vai te causar amor ou ódio? Assiste o anime e tire suas próprias conclusões. Se você é uma pessoa culta que assistiu esse vídeo até aqui, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado. Por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E caso você já seja inscrito, por favor, ative o sininho para receber as notificações e toda vez que eu fizer um vídeo novo, você receber esse vídeo no seu feed do YouTube. E como sempre, se você tem alguma crítica construtiva a fazer a respeito desse vídeo, por favor, comente aqui embaixo. Não precisa ser necessariamente uma crítica construtiva, pode falar que eu respondo todos os comentários e o seu feedback é muito importante para mim.
Aqui quem fala é o Tucas e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau!